Terceiro ano, aula de mutações cromossômicas. Nós já vimos no vídeo anterior, um pouquinho, relembrando um pouquinho da meiose, que a gente estuda lá no primeiro ano. E agora, então, depois desse vídeo de revisão de meiose, nós estamos prontos para poder compreender como que alguns problemas com essa meiose, né, pode levar a uma mutação congênita. Lembrando que a mutação congênita é aquela, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Mutação congênita é aquela que o indivíduo já nasce, né? Aconteceu já desde a concepção. É diferente de uma mutação adquirida, que nós não vamos estudar. Na mutação adquirida, nós não vamos estudar, que é aquela que o indivíduo ficou exposto lá a uma radiação e adquiriu uma mutação ao longo da vida dele, né? Pois bem, então, mutações, problemas com a meiose. Vamos lá. Nós temos aqui, tá? Dois cariótipos, duas fotos que mostram os cromossomos humanos. Desse lado, nós temos um cariótipo é o estudo dos cromossomos. Um cariótipo normal. Nós temos impares, nós temos pares de cromossomos, 23 pares, porque nós recebemos 23 cromossomos do espermatozoide, do pai, com mais 23 cromossomos do ovócito da mãe. Então, quando juntou, fecundou espermatozoide com ovócito, ficou 23 pares, tá? Então, eu tenho o cromossomo número 1, que eu recebi da minha mãe, e o cromossomo número 1, que eu recebi do meu pai. Bem, eles são homólogos. O cromossomo 2, que eu recebi da minha mãe, e o cromossomo 2, que eu recebi do meu pai, e assim por diante, né? E eu tenho aqui parzinhos, estão vendo? 19, 20, 21, 22 pares autossômicos e um par sexual. No caso aqui, um X e um Y, que mostram que é de um indivíduo masculino, né? Se fosse feminino, seriam 2X, X, X. Esse aqui é o cariótipo normal. Esse daqui é o cariótipo de um indivíduo com uma síndrome chamada trissomia do 21. Essa síndrome, trissomia do 21, ela é conhecida como síndrome de Down. Síndrome de Down, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ela é a trissomia do 21. Por que trissomia? Porque tem 3 cromossomos 21, terceiro ano. Observem, parzinhos, parzinhos, par número 1, par número 2, par número... tudo par. Quando chega no 21, tem um trio. São 3 cromossomos 21. Então, olha só. Se eu colocar na prova, né, um cariótipo desse, por exemplo, uma foto como essa, e pedir para vocês assim, que síndrome é essa? Vocês têm que olhar qual é o parzinho de cromossomo que tem um cromossomo a mais. No caso aqui, é a trissomia do 21, ou então a síndrome de Down. Síndrome de Down é a mesma coisa que trissomia do 21. E aí tem o 22, aí tem o cromossomo Y aqui, e o X eles colocaram aqui em cima, perto do 12, tá vendo? Isso daqui é recortado, né? É recortado e colocado um do lado do outro. Na hora de colocar, não sei por que eles não colocaram aqui embaixo, acharam melhor colocar lá em cima. Enfim. E a origem dessa síndrome de Down se deve principalmente a 88% dos casos com algum problema no ovócito da mulher. Sim, algum problema na hora de fazer a meiose, tá bom? E aí, olha só, sabe o que nós temos aqui? Vou explicar para vocês. Por que a trissomia do 21, ou síndrome de Down, é tão comum, é tão fácil de acontecer? A gente vê muito frequente isso, né? Se vocês observarem, de todos os parzinhos, os pares, o 21 é o menorzinho de todos. Você tá vendo aqui? Ele é menor do que o 22. E na hora de separar
pode acontecer de não formar o crossing over, e se não formou o crossing over, como ele é muito pequenininho, pode acontecer isso, né? Se não formar o crossing over, ele não vai separar, não de junção, quer dizer, não separa. Ou então, se o crossing over acontecer muito pertinho desse meio aqui, que ele é muito pequeno, também não vai separar. Então, pessoal, no caso, tá, da trissomia do 21, ele é bastante conhecido, a síndrome de Down, por conta que o 21 é o parzinho menor de todos. E a meiose pode ter um problema na hora de fazer tanto o espermatozoide quanto o ovócito, na hora de separar ali o crossing over, separar os braços do cromossomo, não conseguir separar direito. Eu vou mostrar uma foto para vocês dessa separação. E por que é de origem da mãe? Bem, vamos lá. Desculpa, esse aqui é a forma da separação. A da origem da mãe está aqui, mas vamos voltar. Olha só, na hora de fazer a separação, o certo, que a gente já viu, é cada braço ir para um lado, né? Acontece que nesse parzinho 21, em vez de ir separar o braço dos cromossomos, pode acontecer de ele levar um braço inteiro, o cromossomo inteiro, para cá. Ou então de ele separar e ficar meio perdido aqui, tá vendo? Mas esse daqui é o mais comum, ele levar o cromossomo inteiro. E aí, quando vem o cromossomo inteiro para cá, os dois braços do cromossomo, junta com mais um que veio do pai, formou 3. Tudo bem? Essa é a ideia, tá? E por que que acontece muito com a célula feminina, né? O ovócito tem esse problema do 21. Porque o professor já explicou que a mulher, ela não nasce com ovogônia, ela já nasce com os ovócitos paradinhos ali perto perto daquela fase do crossing over. Então, quando a mulher libera o ovócito, aí é que vai sair daquela fase do crossing over para dar continuidade à meiose. E pode acontecer um problema ali, tá? Se a mulher for de mais idade, aí as chances de ter um filho com síndrome de Down aumenta. Por quê? Porque daí ficou 30 anos, 40 anos, 45 anos parado no crossing over, o ovócito. E aí, quando a mulher vai liberar esse ovócito aos 40 anos de idade, aquele ovócito que ficou com 40 anos parado na fase do crossing over, na hora de terminar, de dar sequência à meiose, talvez não tenha uma separação correta. Tudo bem? Então, a trissomia do 21, a síndrome de Down, ela aumenta as chances, né? Aumentam exponencialmente com a idade. Pessoal, o professor, às vezes me pergunta assim, professor, mas o que tem que fazer para evitar, para a gente não ter um filho com síndrome de Down? Sabe qual é a resposta? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque é um problema na meiose. Você não tem como imaginar que possa prever que esse problema pode acontecer. Não tem como você saber se vai acontecer ou não esse problema na meiose. Não tem como você falar assim, vou fazer tal coisa para não dar problema na meiose. Não é assim. Da mesma forma, né, que a gente tem aqui meninas de 20, 25 anos, quer dizer então que só mulher de 40 anos que pode ter filho com síndrome de Down? Não, também não é isso. Eu estou falando aqui nesse gráfico são de dados estatísticos, de probabilidades, tá? A mulher de 18, 20 anos pode ter filho com síndrome de Down? Sim, ela pode. Mas as chances, as probabilidades são menores quando comparado àquela mulher de 40 anos. Porque aquela mulher de 40 anos ficou com um ovócito parado no crossing over durante 40 anos também. E aí não consegue fazer essa separação da meiose ali dos cromossomos, algum problema acontece que aí faz 3 cromossomos, trissomia do 21, 3 cromossomos do 21 e não 2 como é o normal. Tudo bem?
Essas aqui são algumas anomalias, né? Eu citei o exemplo agora da síndrome de Down, que ela é bastante conhecida, né? Mas essas aqui são algumas anomalias de duplicação. O cromossomo pode estar duplicado, tá? Ou então pode acontecer um trecho do material genético, um trecho do DNA duplicado, foi 2 vezes. Também gera uma anomalia genética. A deleção é quando perde um pedaço do cromossomo, nós vamos ver alguns casos. A inversão é quando os genes foram invertidos de lugar, mudou de lugar, e isso pode dar um problema muito sério, tá? E aí não tem o desenvolvimento correto do organismo. E, por último, a translocação, que é o que eu vou explicar agora. É quando um cromossomo, ele vai parar lá no outro cromossomo, ele fica grudado junto com outro cromossomo. Por exemplo, aqui. Olha só. Olhem esse cariótipo, tá vendo? Parzinhos, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4, sempre em parzinhos, né? Olha o 21 aqui, ó. Cadê? Cadê o 21? Esse 21 aqui só tem um. Aonde foi parar o outro? Ele ficou grudado aqui no cromossomo 14. Vocês estão vendo? Olha como é o cromossomo 14. E aí o 21 veio e ficou grudado. Isso é uma translocação. O 21, ele pode ficar grudado, ser translocado para o cromossomo 13, 14, 15, para o próprio cromossomo 21 ou então para o cromossomo 22. É por esse motivo, pessoal, que a trissomia do 21, a síndrome de Down, é uma síndrome bastante conhecida na nossa sociedade. Porque o 21 é o menorzinho de todos, ele pode não ter uma disjunção correta, ele pode ir parar lá no outro cromossomo. Tá? Então, vamos tentar imaginar aqui um pouquinho a explicação. Olha isso. Vamos imaginar o indivíduo aqui. Eu vou fazer o exemplo com o cromossomo 13 e o cromossomo 21, tá? Veja, esse indivíduo aqui, vamos supor que seja um espermatozoide, um indivíduo, não, adulto, né? Ele tem 2 cromossomos 13 e 2 cromossomos 21. Ele é uma pessoa que não vai ter nenhuma síndrome, mas na hora desse indivíduo fazer o espermatozoide dele, aí pode ter um problema na meiose. Vejamos. Olha só. Vamos imaginar que seja um espermatozoide, né? Um indivíduo masculino. Estas são as formas que o espermatozoide desse homem pode ter. Pode vir um espermatozoide carregando um cromossomo 13 e um 21, um indivíduo normal, tá vendo? Pode ter um espermatozoide carregando o 13 e o 21, só que grudado. Então, aqui pode ter um possível problema, né? Pode formar um espermatozoide carregando o 13 e o 21 grudado, mais um 21, aqui também é um outro problema, tá? Aqui vai ter um outro problema, porque aqui nesse espermatozoide já está carregando, esse espermatozoide está carregando 2 cromossomos 21. Vamos lá. Se tiver aqui um só cromossomo, 13, e não tem nenhum do 21, 2 cromossomo 13 e 1 do 21, e um cromossomo 21. Aí vamos imaginar que esses espermatozoides, olha só, se esse espermatozoide aqui fecundar esse tipo de ovócito, vai nascer um indivíduo normal, totalmente normal. Mas se esse espermatozoide fecundar um ovócito normal, vai ter um indivíduo balanceado. Tem aqui 2, 13 e 2, 21. Olha o problema aqui, ó. Se esse espermatozoide que tem 2 cromossomos 21 fecundar esse ovócito que já tem mais um 21, ficou com 3, 21. 3, 21, trissomia do 21. 3 cromossomo 21. Esse daqui só tem um cromossomo 13. Se esse espermatozoide fecundar esse ovócito aqui, vai ficar uma monossomia do 21, que também é um problema. Trissomia do 21 porque tem 3, 21. Monossomia vai ter só um cromossomo 21. Esse daqui, que tem 2 cromossomos 13, fecundou com mais esse, ficou 3 cromossomos 13. Trissomia do 13. Tá vendo? Trissomia do 13. Aqui, trissomia do 21. E esse
que só tem um cromossomo 21, fecundou, formou 2, 21, só que só tem um 13, monossomia do 13. Então, isso daqui é para mostrar para vocês os problemas que pode ter na meiose. E aí, agora nós vamos para exemplos concretos disso, tá? Que é aqui, no caso, trissomia do 21, que é chamada de síndrome de Down. Eu reconheço essa síndrome com a presença de um terceiro cromossomo no parzinho 21. Vai cair na prova isso. Eu vou dar um cariótipo e vocês têm que saber que trissomia que é. Tá? E na trissomia de Down, aqui nós temos 2 gêmeos, né? Os gêmeos, eles, quem é portador da trissomia de Down, desculpa, quem é portador da trissomia do 21 ou da síndrome de Down tem as mesmas características, tá? O rosto bastante arredondado, né? Quando comparado a do irmão, que é um gêmeo, tá? Outra característica também é, aqui no caso, um feto feminino, tá? Com a síndrome de Down, um aborto espontâneo de 16 semanas. Aqui a flexão única na palma da mão, que tem aqui na seta, bastante comum. Todo mundo do síndrome de Down possui essa característica. Essa daqui é outra trissomia. É uma trissomia do 18. Então, veja, trissomia do 21 se chama síndrome de Down. Trissomia do 18 se chama síndrome de Edwards. Então, eu tenho que observar no meu cariótipo, que pode cair na prova, eu tenho que ver qual é o parzinho que tem um cromossomo a mais. Aqui, no caso, é uma menina, né? Quando é menino, é XY, quando é menina, XX. Então, aqui, né, nessa síndrome de Edward, que é a trissomia do 18, tem também o retardo no crescimento, também tem retardo mental, o posicionamento do quarto e do segundo dedo, do segundo e do quinto dedo sobre o terceiro, como está mostrando ali na foto, né, bastante característica dessa doença, da síndrome de Edward. Nós temos aqui a síndrome de Patal, que é a trissomia do 13. Então, aqui no caso, é o cromossomo 13, eu tenho um cromossomo 13 a mais, tá? É a síndrome de Patal. Eu observo aqui no meu cariótipo que tem 3 cromossomos no 13, não só 2. Aí eu tenho aqui a fenda labial, né? Eu tenho uma série de problemas. Por causa desse cromossomo a mais, não acontece uma formação correta, tá? Então eu tenho tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo aqui, né? Orelha mal formada, a fenda bilateral, aqui a fenda do palato, aqui do céu da boca é fenda com o nariz, a hérnia aqui das vísceras do cordão umbilical, né? Então, é tudo ao mesmo tempo, um dedinho a mais, né? Então, veja, tudo isso aconteceu por conta de um cromossomo que veio a mais. Aqui a síndrome de Patal também, né, mostrando que além dessas as características que a gente vê externa, a gente tem vários problemas cardíacos, microcefalia, retardo mental, problemas renais, tá? Então, assim, gera uma série de doenças mesmo, tá? De problemas. Essa daqui é um indivíduo que nasceu com 45 cromossomos, se chama síndrome de Turner. Essa síndrome, tá, vai estar no cromossomo sexual. Então, vejam que no cariótipo, todos os parzinhos estão ok, não tem nenhum aqui com duplicata, mas no par sexual, tá faltando um. Mulher é XX, homem é XY. Síndrome de Turner, a pessoa só tem um X e não tem o outro. Não tem se o outro para saber se é uma mulher ou para saber se é um homem. Então, nesse caso, obrigatoriamente vai nascer uma menina. Porque não tem a presença do Y para nascer homem.
Tá? Síndrome de Turner tem só 45 cromossomos, ele possui só um X e não tem o outro cromossomo sexual. Aqui é uma recém-nascida, o pescoço é muito curto, tá vendo? Aqui um outro caso da menina com a síndrome de Turner, que também é chamada de monossomia do 23, tá bom? Obrigatoriamente do sexo feminino, ausência, baixa estatura, ausência de mamas, então não desenvolve a mama, a genitália permanece infantil para o resto da vida, a ausência de menstruação, ela é estéril, o pescoço alado, que vocês podem ver, né, que o pescoço aqui é alado, deficiência mental e também alto índice de aborto, né, quando a pessoa está se desenvolvendo no útero, tem um grande risco de ser abortado. E quando nasce, né, a menina que nasceu com essa síndrome de Turner, ela tem todas essas complicações, porque falta o outro cromossomo X, tá bom? Aqui seria uma menina de 14 anos, baixa estatura, pescoço largo, ausência de maturação sexual. Esse daqui é um feto abortado espontaneamente de 16 semanas. Outra síndrome, síndrome de Klinefelter. Essa síndrome ela já vai ter 46 cromossomos. Vai ter o X, X e o Y. X, X e o Y. 2X e um Y. Esse caso vai ser do sexo masculino, mas vai ter uma sobrecarga de cromossomo X. Então, vai ter uma sobrecarga de características femininas. Por exemplo, o indivíduo que tem a síndrome de Klinefelter vai ter a presença de mamas, como está mostrando aqui na foto. O homem com essa síndrome apresenta testículos pequenos, pouquíssimo desenvolvido. Eu tenho aqui um cariótipo mostrando, então, novamente, né, cariótipo vai cair na prova, né, vocês têm que saber reconhecer que síndrome que é pelo cariótipo. Então, eu olho aqui que tem todos os parzinhos, e esse daqui tem X, X, Y. Opa, 2X e um Y. Síndrome de Klinefelter. Veja, aqui eu tenho o homem normal, que é XY, e aqui um homem com a síndrome de Klinefelter. Vocês observam a presença das mamas, o testículo pouco desenvolvido, e vocês observem também toda a aparência do homem, comparado ao homem normal, ele tem traços femininos no corpo, né? Como se fosse aqui da cintura, né? Aqui a parte da bacia, essa parte da bacia mais alargada no formato de pera, bastante comum ao corpo de uma mulher, tá? Aqui novamente, né, um homem com a síndrome de Klinefelter. Então, testículos reduzidos, braços e pernas compridos, ancas largas, pelos púbicos femininos, desenvolvimento de mamas, tá? Tendência para crescer menos pelos. Então, ele tem uma sobrecarga de cromossomo X. Tudo bem? Eu quero mostrar para vocês, isso tudo são deleção ou então translocação. Tá? Deleção ou translocação. Aqui eu tenho deleção também de um pedaço do cromossomo. Agora não é um cromossomo inteiro, como nas monossomias, tá? Aqui eu tenho deleção parcial do cromossomo 5, que demonstra uma outra síndrome, que é uma síndrome do miado de gato, ou então chamado de síndrome Cri-du-Chat. Essa síndrome perde um pedaço, olha aqui a foto embaixo, um pedaço do cromossomo 5 foi perdido. Tá? E aí tem essa série de alterações que dá por causa desse pedaço que foi perdido, essa série de alterações pode acontecer no indivíduo, né? O recém-nascido apresenta um choro fraco, semelhante a um miado de gato. Tá? Então, seria aqui, no caso, uma criança com essa síndrome. Um pedaço do cromossomo 5 foi perdido. Novamente, né, características visuais.
Nós temos esse camarada bastante como conhecido, né, ali na Escola São Gabriel, principalmente, né, que é um rapaz muito querido, que é o Luan. Ele também tem uma deleção parcial, só que no caso do Luan, ele é no cromossomo 9, tá? Então, um pedacinho do cromossomo 9 do Luan foi perdido, assim como naquele anterior, tá? Sobre o nanismo, né? A pessoa, para ser anã, ela perde uma mutação num gene. Esse gene aqui, ó, tem o nome dele, tá vendo? E esse gene participa da modulação óssea. Então, quando aconteceu a deleção desse gene dentro do cromossomo, ali um pedaço do cromossomo foi perdido, um pedacinho pequeno, evita, né, impede o crescimento normal. Aqui as características comuns, né, das pernas arqueadas, né, a cabeça relativamente grande quando comparada com o corpo, né. Essa daqui é uma outra síndrome, também é deleção, né, que é a síndrome do X frágil. Aqui nós temos um menino de 8 anos e a sua irmã de 6. Ambos com retardo mental, face alongadas e orelhas proeminentes. Aqui eu tenho uma deleção num pedacinho de um gene do cromossomo X. Estão vendo aqui esse gene aqui, ó? Esse daqui é o nome do gene, FMR1. Enfim, tudo isso são alterações, né, que pode acontecer. E aqui eu tenho a triploidia, um indivíduo triploide. Nós já vimos na apresentação do seminário, né, principalmente naquela parte dos peixes triploides, que é possível fazer peixes triploides com 3 cromossomos, 3 conjuntos de cromossomos, né? 3 cromossomo 1, 3 cromossomo 2, 3 cromossomo 3, 3 cromossomo 4. Só que isso é possível para peixe, né? Peixe, plantas, é bastante comum. Na espécie humana, é abortado, tá? Aqui eu tenho um indivíduo, então, que nasceu, foi abortado, né? Um aborto espontâneo, com 69 cromossomos, tá? 3 cromossomos de cada um. 3 cromossomo 2, são 3 conjuntos de cromossomos, por isso triploide. Enfim, nós terminamos aqui a nossa aula com essas 4 situações, né? A translocação, que é aquele quando o cromossomo vai parar lá no outro cromossomo, né? Igual o caso do 21, quando ele vai parar lá no 13, ou ele vai parar lá no 14. A inversão, que é quando acontece uma troca aqui, tá vendo? Uma troca de lugar do cromossomo. A duplicação é quando fica, por exemplo, duplicado, né? O cromossomo até fica um pouco mais longo aqui. E a deleção. Os mais comuns são translocação e a deleção, que é o que eu mostrei aqui nessa aula hoje. Eu quero, então, que vocês façam uma anotação no caderno de vocês sobre estas síndromes, como reconhecer cada uma destas síndromes, tá bom? E essas anotações vão servir para vocês na hora da prova. Tá ok? Pessoal, semana que vem a gente dá continuidade à parte de mutações, só que daí é quando os fatores externos vão afetar a formação de um embrião, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso e também ver como que é a determinação do sexo dentro do reino animal. Pessoal, um grande abraço para vocês, estou morrendo de saudade, até mais.